Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de reflexão aqui no meu canal. E hoje eu quero trazer para vocês outra reflexão que eu fiz. Como eu disse para vocês aqui no outro vídeo, eu estou lendo a Bíblia. Esse é meu propósito desse ano. Quero ler a Bíblia inteira, né? Estou no livro de Samuel, 1 Samuel. E eu já falei aqui em outro vídeo sobre a oração de Ana, que é a mulher que não tinha filhos. Não sei se você conhece a história, mas se você quiser entender um pouquinho, aqui embaixo tem um devocional, tem um vídeo onde eu gravei contando a história dela. Para resumir, para quem não viu ainda o vídeo, vou explicar para vocês um pouquinho do que se trata. Ana era uma mulher ali do povo de Deus que tinha um sonho de ser mãe. Ela não tinha filhos, ela era casada e tudo mais, porém ela não tinha filhos. Então, Ana, ela foi até o santuário, orou, pediu a Deus que Deus desse um filho a ela. E Deus deu esse filho a ela. Porém, Ana teve que passar por esse processo de demora para conseguir ter o seu filho, porque Deus não queria dar para ela somente um filho, Deus queria dar para ela um profeta, que é o profeta Samuel. Mas, outra reflexão que eu fiz dessa palavra foi que Ana queria tanto um filho que ela esqueceu que tudo é de Deus. Tudo que Deus nos dá é dele. Então, o desejo do seu coração era tão grande de ser mãe, de ter aquele filho, aquela família que ela queria construir com seu marido, que esse era o desejo principal do coração dela. Pode ser que futuramente Ana, ela colocasse esse filho acima de Deus. O sonho dela era tão grande, a vontade do seu coração era tão grande, que ela poderia colocar isso em primeiro lugar na vida dela. Ela poderia colocar o filho dela acima de Deus, né? E Deus não queria que isso acontecesse, porque Deus, ele tem que ter o primeiro lugar no nosso coração. Então, às vezes, Deus não nos dá o que a gente pede, porque aquilo pode fazer a gente perder a nossa salvação. Porque Deus, ele precisa ser o centro, ele precisa ter o nosso coração em primeiro lugar. Inclusive, até um dos mandamentos de Deus, que se encontra em Êxodo 20, para quem quiser ler, para quem não conhece. Lá, Deus pede para que a gente não tenha outros deuses além dele. Nesse caso aqui, não seria um deus, né? Mas, como naquela época tinha muitos deuses e tudo mais, hoje a gente não tem tanto isso, né? Mas talvez o Deus que a gente coloca acima de Deus seja o nosso marido, ou a nossa casa, ou algum bem material que a gente tem. E no caso de Ana, era o filho, né? E Deus não vai dar uma coisa pra gente que vai fazer a gente perder a nossa salvação, né? Então, eu deixo de reflexão pra você. Tudo que você for pedir pra Deus, peça para que ele para que esse desejo não seja algo que domine o seu coração. Peça para que Deus te dê, mas que isso não roube de você a presença dele, que isso não te distraia das coisas que ele tem para você, tá bom? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que Deus tenha falado com você e que a partir de hoje você coloque os seus planos, pode sim entregá-los na mão de Deus, porque Deus quer te dar tudo que você deseja. Deus quer te ver feliz. Deus sabe das necessidades que você tem, mas que essas necessidades, essas vontades não sejam maior do que Ele na sua vida. Amém? Um beijo.